O assunto: governo e oposição disputam a atenção do agronegócio durante a AgriShow em Ribeirão Preto. É a maior feira do setor. Começou nesse domingo em São Paulo, Ribeirão Preto. O evento já recebeu o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Reportagem de Saulo Tiossi. De cima da caminhonete, Bolsonaro atraiu apoiadores pelas ruas da maior feira do agro da América Latina. E foi dele o discurso nesta segunda-feira, na abertura para o público geral. Estava ao lado de duas alternativas de aliados para a próxima eleição: os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás. E se eu não voltar um dia, fique tranquilo, plantamos sementes ao longo desses nossos 4 anos que descobriram também com capacidade para levar avante esse grande país chamado Brasil. Tarcísio apresentou um plano de apoio via financiamentos e fundos de investimento de quase R$1,5 bilhão para o setor, que responde por 40% do PIB de São Paulo. Fora dos portões da AgriShow, no fim de semana, Tarcísio e Bolsonaro já tinham percorrido as ruas de Ribeirão Preto numa carreata. A Feira de Tecnologia Agrícola do interior de São Paulo está no meio de uma disputa entre governo e oposição pelo apoio do agronegócio. O governo Lula busca uma reaproximação depois do mal-estar no ano passado, quando o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse ter sido desconvidado a participar da abertura, que já tinha a presença confirmada de Jair Bolsonaro. Neste ano, uma mudança inédita evitou constrangimentos. Antes da abertura ao público nesta segunda, houve uma outra, considerada oficial no domingo, mas apenas para autoridades e convidados. Foi quando participaram os representantes do governo Lula. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Fávaro compareceu e fez acenos para o agro com o anúncio de mais uma nova linha de crédito do BNDES. Para que os produtores que tiveram dificuldades durante a safra, quer seja de preço ou de clima, não fiquem inadimplentes, para que ele possa ou se recapitalizar ou até pagar alguma dívida privada. No ano passado, o governo lançou o maior plano safra da história. O esforço para refazer pontes com o agro também conta com a abertura de 109 novos mercados em 50 países. O mais recente foi a Zâmbia, que autorizou a importação do milho não transgênico brasileiro. Chico Graziano, geopolítica do agro, eu prometi à nossa audiência, mas vamos começar pelo que o nosso querido Saulo Tiossi colocou agora no ar, que é essa disputa política em torno do setor que tem carregado o PIB brasileiro nas costas. O agro sai de que maneira dessa disputa política? É uma disputa mesmo, né? Nunca ninguém podia imaginar que você ia fazer 2 aberturas da AgriShow, né? Uma abertura oficial de domingo e outra abertura para o público nessa segunda-feira. Eu me preocupo com isso. Acho que o agro, alguns setores do agro se envolvem muito nessa polarização ideológica que nós estamos cansados de ver aqui na sociedade brasileira, entre direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, etc. O meu ponto de vista é que o agro está acima disso, ou deveria se colocar acima disso. E alguns representantes tentam fazer isso. Mas há que se curvar a realidade. Realmente há um problema. Neste momento há um problema. Então, foi interessante fazer o que fizeram, né? Eu acho bom o Bolsonaro ir na AgriShow. Eu acho legal. Aliás, todo mundo devia ir ver aquela maravilha que é a AgriShow. O problema não é nada disso. Agora, esse constrangimento político, o agro não deveria se meter nisso. Eu não acho que tem que ficar isento. Eu vou lá, Twitter, falar, você é um isentão. Bom, sabe, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão de estratégia. Você é representante de um setor, ou você é agricultor, você é produtor. O Brasil hoje tem uma das maiores agriculturas do mundo e vai ficar sujeita a uma mesquinharia da política. Então, nós temos que sair por cima dessa discussão, desse debate. Caio. William, me chamou muita atenção essa semana, nessa AgriShow especificamente, as posições que o Marquesan, que é o presidente da AgriShow, um empresário, né, vice-presidente da ABIMAQ, quando questionado, conversei bastante com ele ao longo da semana passada, né, até para preparar, inclusive, toda a nossa cobertura aqui, por exemplo, que a gente está fazendo agora. E ele vai muito nessa linha, né, de um distensionamento, de uma não preferência, de que o agro tem que sair da polarização política, que é a fórmula de fazer
um evento fechado no domingo, chamando todos, inclusive o presidente Lula já era nesse sentido, e depois acabou que o governador Tarcísio, que estava previsto para o domingo, acabou indo na segunda, que era o dia que o Bolsonaro ia, porque o Bolsonaro não é autoridade, né? As autoridades estavam previstas no domingo. E tem um trabalho, isso também me chamou muita atenção, porque eu estimulei muito ele a fazer essa leitura, um trabalho do governo, principalmente do ministro Carlos Fávaro, de fazer essa aproximação. E foi interessante você ver como a polarização política, ela levou para a abertura do AgriShow uma disputa de anúncios, porque o Tarcísio preparou ali um pacote que dava 1,4 bilhão, mais ou menos, e o governo federal, Carlos Fávaro, foi lá e anunciou algo que é estimado em 10 bi, né? Que é essa linha de crédito do BNDES. Então ela acabou, ao longo da semana passada, eles segurando o jogo. Ninguém queria falar quanto ia ter, porque daí um ia saber que o outro ia ter 10 bilhões, 5 bilhões a mais, né? Então, eles mesmos, né? E o Marquesan me falou bastante isso, que a maior parte do agro também não está mais muito ali nessa. Agora, as lideranças, sim. Né? Algumas, não todas. As lideranças, sim. Bom, eu fiquei surpreso com o governador, né, preferiu ir no dia que o Bolsonaro estava. O Lula também não quis ir. Caiado também. Agora o Lula não quis ir. A Tereza Cristina foi nas duas. Exatamente. Agora, por outro lado, o Lula mandou 3 ministros, 4 ministros, né? Foi o Carlos Fávaro, foi o Paulo Teixeira, que o setor não tolera, né? Foi a ministra Luciana. Por causa de uma divisão que você, Chico, que é uma voz muito ouvida no debate público, disse que era totalmente esquizofrênica. Dividir a agricultura brasileira entre agronegócio e agricultura familiar. Esta é a divisão perniciosa. Esse é o grande mal da política pública brasileira para o agro. É você criar duas políticas como se nós tivéssemos duas agriculturas, né? E criou 2 ministérios com 2 ministros. É a coisa mais esdrúxula. Nenhum país do mundo tem isso. Então, se já não bastasse essa divisão, agora nós temos uma outra divisão, né? Se você vai no evento de cá, você vai no evento de lá. Você imagine o João Marquesan e tantos outros que são operadores de política agrícola, são lideranças. A Feira da AgriShow não começou ontem, não começou com o Lula nem com o Bolsonaro. Começou lá atrás, há muitos anos. Não tem nada a ver. E a situação objetiva, Caio, Willy, vocês todos, o agro brasileiro, a performance do agro, quando você analisa nos últimos 30 ou 40 anos, você tem curvas crescentes de produção, de produtividade, de exportação. Não depende do governo, depende de políticas ou depende de aquilo que você talvez esteja chamando aí de geopolítica. Como é que o Brasil se insere no mundo? Porque hoje o Brasil eu vou entendeu? Então, a gente fica discutindo coisas que não são aquilo que importa para mim. Eu sou produtor rural. Não tem nenhuma diferença para mim essa encrenca aí entre A e B. O que eu quero saber é se o Banco do Brasil vai funcionar direito, porque eu dependo do Banco do Brasil para financiar a minha safra. Chico, eu vou voltar a isso na questão. Eu só queria dar a oportunidade ao Daniel, coitado, que está quieto desde que a gente começou a tratar desse assunto. Daniel, a gente tem pelo menos 2 assuntos extraordinariamente espinhosos aí pela frente, naquilo que o governo Lula pretende estabelecer como seu eixo de relacionamento com o agro. Tem que decidir a questão do marco temporal, demarcação de terras indígenas, tem um enorme peso para o agro. Ele tem que decidir as políticas de crédito, que é outro aspecto que tem enorme relevante para o agro, e o agro dentro da reforma tributária, Daniel. Então, William, mas assim, eu vejo, estava ouvindo com muita atenção e concordando, claro, com o que o Chico e o Caio estavam dizendo. Acho ótimo que o agro, como um setor, seja apartidário, assim que tem que funcionar mesmo, assim como qualquer outro setor da economia com tanta relevância. O problema é que, na prática, quando, pelo menos os relatos que eu recebi de quem esteve na AgriShow, são de que Bolsonaro esteve lá, enquanto Alckmin se dizia muito bem recebido e que ótimo, e não deveria ser recebido com nenhuma hostilidade, mesmo isso não teria cabimento nenhum. Mas o relato que eu tive é de que Bolsonaro ali fez fila, teve gente na fila para pegar autógrafo, ficou esperando 3, 4 horas para fazer uma selfie. Então, Bolsonaro mobilizou, de fato, a AgriShow. E aí eu fico pensando se a abordagem do governo, não é se ela está correta ou se ela está incorreta, é se existe ainda algum diálogo possível quando você fala
racionalmente com o bolso, acena com o maior plano safra da história, acena com crédito, com socorro, com linhas emergenciais, excelente. Mas você não consegue falar ao coração do agro. Por que não consegue? Porque você fala em manutenção de estradas no interior do país com a mão direita e com a mão esquerda você não condena invasão de terra ou viaja para a China com João Pedro Stedley. Você fala com a mão direita em abrir 100 mercados internacionais em mais de 50 países no governo Lula III e com a mão esquerda você fala de vetar marco temporal ou vetar a lei dos agrotóxicos. O discurso contra o agro ainda é um discurso bastante agressivo, que tratou partes do agro como fascista, que tem uma pegada ali ambiental ainda muito mal vista pelo agro. Ora, o Caio sabe, o Caio presenciou a mesma cena. Há poucas semanas nós estivemos juntos num evento da CNA em que o ministro Paulo Teixeira foi defender a política ambiental do governo e na grande casa do agro aqui em Brasília ele foi vaiado pelos ruralistas. Então, será que é suficiente falar para o bolso do agro sem falar para o coração? Deixa eu passar para o nosso assunto geopolítica. Nós temos a curiosa situação no Brasil de ser uma superpotência exportadora de alimentos, que sofre uma forte concorrência hoje de um neoprotecionismo dos agricultores europeus e de digamos, nos últimos tempos, uma queda nos preços de commodities. Em que medida que esses dois fenômenos colocam o agro nosso num desafio, Chico? Se nós somarmos essas duas informações, geopolíticas ou macro, com o problema climático que nós tivemos esse ano no Brasil, eu diria para você, esse ano será um ano muito ruim para o agro brasileiro. Há essas questões internacionais, mas há uma perda de safra, há uma perda de produtividade, principalmente que afetou no centro-oeste brasileiro as lavouras de grãos, basicamente, principalmente a soja. Só que a soja representa 50% de tudo. Se afetou a soja, pegou na veia do agricultor. E a pecuária bovina brasileira está pelo segundo ano consecutivo com preços péssimos em termos da arroba do boi, preço do bezerro. Então, a remuneração média, a renda média do setor vai cair, o PIB vai cair, né? E nós estamos ainda vendo, nós estamos bem de exportações. O açúcar está indo muito bem, está exportando bastante açúcar com preço espetacular. O Brasil é tão poderoso em termos de agro que ele acaba ele próprio se compensando. Esse ano você tem açúcar, algodão, café puxando exportações em termos de valor. Soja, milho e óleo de soja caindo. Olha que incrível. Mas ainda nós estamos mantendo, né? Os preços internacionais, na média do primeiro trimestre, 8,8% abaixo do ano passado. Então, há sim um problema que está colocado, essa questão de tem muita recuperação judicial, etc. Isso é real, a inadimplência e a renegociação de dívidas está rolando, o ministro vem na AgriShow, ou mesmo sem AgriShow, dizendo nós vamos ajudar, o BNDES vai ajudar, porque precisa mesmo, porque o baque não é pequeno. Então, não é só não tem chororô, não, é verdade. O chororô e a encrenca, isso eu gostei, quando falou, mas então você tem que ajudar? Tem. E ajuda de um lado e deixa os caras invadir terra do outro. Então, nós temos um problema, uma coisa fica mascarando a outra. Há um problema real afetando o agro brasileiro. E Chico, apesar desse aceno de mais dinheiro, o governo ainda é bastante apático na oferta de seguro rural. Isso é uma demanda muito forte em tempos de tantos fenômenos climáticos, né? Mas é curioso, ao mesmo tempo, há um problema estrutural, porque a demanda pelo seguro é menor a cada ano. Então, o governo coloca dinheiro, o dinheiro não é tomado. Então, nós temos um problema que precisa ser resolvido, não é só botar dinheiro para o seguro rural, é preciso tornar o seguro rural mais atrativo para o agricultor. Isso está sendo discutido no AgriShow? Não, de certa maneira, a questão do seguro rural é muito presente em todo o debate do agro. Acho que não entra muito nessa discussão lá dentro da AgriShow. Mas, por exemplo, nesse evento que a gente participou da CNA, em Brasília, da Confederação Nacional de Agricultores, claramente, porque o setor pede 3 bi de seguro rural
e o governo tem oferecido 1 bi. Né? Ou seja, o setor pede o triplo do que é oferecido. Em linhas gerais, a gente trabalha assim, e temos dito aqui que tem questões, como permite invasão de terra, tem coisa que não vai juntar, não tem como. Tem questões que o produtor rural se sente mais seguro para fazer o seu negócio, o seu business, com a direita brasileira, com a centro-direita brasileira. Isso envolve legislação trabalhista, legislação ambiental, fiscalização, multa de IBAMA, liberação de defensivos agrícolas. Marco temporal. Não é? Marco temporal também. Ou seja, tem uma questão estrutural, que a esquerda pensa de um jeito e a direita pensa de outro. Agora, isso não quer dizer também que precisa ser uma guerra. E o governo Lula vive essa contradição, porque o governo Lula acha que é só comprar, né? É só comprar o produtor rural com linha de crédito, com financiamento, que vai converter o produtor rural ao lulismo e ao petismo. Mas não, tem questões ideológicas que os separam e vão sempre os separar. Agora, isso não quer dizer que precisa ser uma guerra e um querer a morte do outro. E eu vou dar razão a você e testemunhar, William, que o ministro da Agricultura, o Ministério da Agricultura, está indo muito bem. Esse ministério do Lula. Ou seja, as questões objetivas, elas têm como serem equacionadas, né? Não são simples, nenhuma delas. E é como fica assim, essas outras questões que são as políticas, deixa para lá. Então, uma das espertezas seria tentar separar as coisas, né? Mas é como o Caio falou, não separa, porque você tem o governo, ele age em função do Congresso, dos partidos políticos, do partido dele. Veja o que aconteceu agora. Demitiram o cara do INCRA da Alagoas. O Lira, presidente da Câmara, não gostou. Demitiram o meu cara. Aí o Lula deve ter puxado a orelha do ministro lá do Paulo Teixeira e falou, manda ele indicar outro. Ele indicou o outro. Nomearam o segundo que ele indicou. O que aconteceu hoje? O MST invadiu o INCRA, dizendo que quer a demissão do cara. Acabou de ser demitido ontem. Acabou de ser contratado ontem e quer a demissão dele. Ou seja, há contradições dentro do próprio lucro político do poder, né? Então, é verdade, há águas turvas na política, algumas coisas não vão se resolver nunca. Agora, volto à minha análise principal. Do ponto de vista objetivo, da macroeconomia do agro, da importância do agro, da contribuição da agricultura e da pecuária brasileira para o futuro desse país, né, nós teríamos que nos colocar acima disso, porque nós somos maior do que essa diferença. Chico Graziano, agrônomo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda do WW. Boa noite. Boa noite, obrigado.